Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra, venda ou investimento. O intuito aqui é apenas informação e notícias sobre o mundo cripto. Imposto de Renda 2023. Mudanças afetam quem tem criptomoedas. Mercado de criptomoedas continua resiliente, diz Citi. Huawei cria aliança Web3 e Polygon é uma delas. Voyager estaria usando Coinbase para vender criptomoedas. FMI não descarta a proibição de criptomoedas. Seja bem-vindo ao canal, não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Em coletiva nesta segunda-feira, dia 27, a Receita Federal trouxe novidades para a declaração de criptomoedas no Imposto de Renda de 2023. A partir de agora, o órgão vai usar informações obtidas através da Instrução Normativa RBF número 1888/19 para cruzar dados declarados no Imposto de Renda. Esses dados da Instrução Normativa 1888 passarão a ser puxados na pré-preenchida, mecanismo que facilita a declaração ao importar no momento do preenchimento os dados que a Receita Federal já possui sobre o contribuinte. Isso institui de vez a malha fina de forma automatizada no mercado brasileiro de criptoativos, diz contadora especializada Ana Paula Rabelo, que escreveu sobre o tema em seu blog Declarando o Bitcoin. Rabelo afirmou que é algo similar ao que já ocorre na Bolsa de Valores. A corretora manda os dados para a Receita e o cliente informa os diferentes trades. Caso existam discrepâncias nas informações, o investidor pode receber a famosa cartinha da Receita. É uma mudança que altera algo que antes era qualitativo, onde casos específicos eram analisados, para quantitativo, onde um grande volume de dados é analisados por um sistema. A especialista acredita também que um dos possíveis efeitos é o pânico generalizado que essa mudança pode causar no mercado. Além disso, será preciso entender sobre que saldo da Instrução Normativa 1888 será transportado. A Instrução Normativa 1888, vale lembrar, é uma norma que obriga todas as exchanges de criptomoedas nacionais a informar à Receita Federal sobre as operações com criptoativos realizadas por seus clientes. A Instrução Normativa 1888 também determina que os investidores que utilizam corretoras internacionais sem registro no Brasil têm a responsabilidade de declarar à Receita Federal suas próprias operações com criptomoedas, caso elas ultrapassem o limite mensal de R$30 mil. A pré-preenchida significa que a Receita agora de fato está usando os dados da Instrução Normativa 1888, uma normativa de 2019 que instruiu as corretoras de criptomoedas a reportarem as movimentações dos clientes. A instrução normativa foi criada para isso, mas nunca funcionou assim. Agora tudo muda, acredita Rabelo. Para uma pessoa normal, o que muda é que a Receita vai cruzar os dados entre empresas e usuários, o que é algo que pode trazer ruídos. A questão é entender como a Receita vai tratar esses dados. Os dados coletados pela Instrução Normativa 1888 já apresentaram incongruências no passado, com números muito distantes da realidade do mercado brasileiro. O mercado cripto continua resiliente, apesar da fraqueza das bolsas na semana passada e do aumento da pressão regulatória nos Estados Unidos, disse o Citi em um relatório divulgado na sexta-feira, dia 24. As correlações com as ações continuaram a cair desde os picos do ano passado, escreveram os analistas liderados por Alex Saunders. Os volumes permanecem robustos, embora as atividades on-chain e de buscas não tenham sido tão duráveis. A capitalização de mercado das stablecoins se estabilizou após ter diminuído com o colapso da exchange cripto FTX, enquanto a porcentagem de Ethereum em smart contracts continua a aumentar, disse o relatório. Uma stablecoin é um tipo de criptomoeda cujo valor está atrelado a outro ativo, como o dólar americano ou o ouro. Após a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, a SEC, processar a Paxos, emissora da stablecoin Binance USD, no mês passado, houve mais de 3,5 bilhões de dólares em saídas de BUSD, representando uma queda de 23% na capitalização de mercado, observou o Citi. A gigante de tecnologia Huawei anunciou a criação de uma aliança Web3 com várias empresas de criptomoedas, dentre elas a Polygon, mostrando interesse no mercado para lançar soluções. Por meio de sua divisão Cloud, a empresa planeja lançar novidades também no mercado de metaverso. Além disso, a Huawei planeja inovar no mercado de inteligência artificial, indicando que observa com atenção tecnologias emergentes. Com isso, fica claro que o mercado asiático voltou a se agitar no mercado de criptomoedas,
após anos de indefinições, principalmente na China. Desde que a China proibiu empresas e a população de seu país de se envolver com o mercado de criptomoedas, muitas organizações se afastaram do país. Em 2020, por exemplo, muitas empresas de mineração de Bitcoin tiveram que sair às pressas, após o banimento das atividades na China. Mas a proibição não acendeu a chama das criptomoedas na região, que agora recebe a atenção de gigantes empresas chinesas. Entre as empresas que farão parte da aliança com a Huawei Cloud estão Blockchain Solutions, Deep Brain Chain, Polygon, Morpheus Labs, entre outras. Em anúncio no WeChat, um artigo recente deixa claro que são muitas as empresas parceiras da Huawei em sua iniciativa. Na última semana, o mercado global de tecnologia viu algumas aproximações interessantes de grandes empresas à indústria de criptomoedas. E um dos nomes de maior destaque certamente foi o da Microsoft, empresa dos Estados Unidos que fechou parceria no setor com uma criptomoeda pouco conhecida para inovar no setor. Na Ásia, a também chinesa Tencent anunciou a chegada no mercado, com foco em Web3 e com a criptomoeda Avalanche. O foco da gigante envolve a criação de novas soluções para desenvolvedores em seu ambiente cloud, dando condições para que projetos de DeFi, NFTs, entre outros surjam com a sua infraestrutura e suporte. Com a chegada da Huawei, mais uma chinesa, a briga por inovações no mercado de criptomoedas se aquece na Ásia. Os anúncios da Tencent e Huawei, vale lembrar, ocorrem após uma sinalização em Hong Kong de que as criptomoedas podem receber um alívio, e um movimento que elevou a cotação de várias moedas da região. Mesmo assim, a chegada de duas grandes empresas no mercado de criptomoedas não indica que o governo da China recuou do banimento imposto ao mercado. Ou seja, investidores do mercado seguem com a cautela ao ver as aproximações das grandes empresas. A plataforma de criptomoedas Voyager Digital, que está em processo de recuperação judicial desde julho de 2022, estaria vendendo criptomoedas por meio da exchange Coinbase. De acordo com dados da blockchain, divulgados pela plataforma de análises Look On Chain, a Voyager recebeu 100 milhões em USDC, 100 milhões de dólares, ou 520 milhões de reais, da exchange nos últimos 3 dias. Além disso, enviou ativos para a plataforma quase todos os dias desde 14 de fevereiro. Ao todo, a empresa falida teria negociado pelo menos 23 tokens diferentes, avaliados em mais de 100 milhões de dólares. Entre outros ativos, a Voyager negociou 2,24 trilhões de tokens SHIB, 145 milhões de reais, 15.635 Ether, 130 milhões de reais, 28,5 milhões de VGX, 66,9 milhões de reais, 640 mil Link, 24,7 milhões de reais, 7,75 milhões de Ocean, 15,6 milhões de reais, 350 mil Uni, 11,8 milhões de reais, 3,26 milhões de Mana, 11,2 milhões de reais, 4 milhões de ENJ, 20,8 milhões de reais, 2,3 milhões de Send, 8,5 milhões de reais. Ainda segundo a Look On Chain, a Voyager detém atualmente cerca de 631 milhões de dólares em ativos, ou seja, cerca de 3,28 bilhões de reais em ativos. A lista de cripto da empresa inclui 172.223 Ether, 186 milhões de USDC, 6,5 trilhões de SHIB, 2,14 milhões de Link, 581 AVAX, entre outros. Até o momento, nem a Coinbase nem a Voyager comentaram a postagem da plataforma de análises. Vale destacar que, antes disso, em meados de fevereiro, os analistas da PeckShield já tinham notado uma movimentação de ativos por parte da Voyager. De acordo com a plataforma de análise, a empresa transferiu 28,7 milhões de dólares, cerca de 150 milhões de reais, para Coinbase e para Binance. A empresa de empréstimos de cripto enviou 250 bilhões de SHIB e 15 mil Ether para as exchanges. Caso você tenha esquecido, a Voyager foi uma das várias empresas de criptomoedas que entraram com pedido de recuperação em 2022. A companhia pediu concordata em julho, logo após o colapso da Terra, que também afetou o fundo Triarros Capital. O fundo era um dos maiores devedores da Voyager e sua falência deixou a exchange sem liquidez. Assim, com poucas reservas, a Voyager teve que pausar os saques para evitar a falência e tentar se recuperar. Mas em julho, devido ao problema dos saques persistirem, a Voyager entrou com um pedido de recuperação judicial. Como parte desse processo de reestruturação, a Voyager firmou com a Binance US, braço da Binance nos Estados Unidos, um acordo de $1 bilhão para a compra de seus ativos. Contudo, reguladores dos Estados Unidos manifestaram oposição ao acordo, alegando que a Binance não teria explicado a origem dos recursos para comprar os ativos.
Proibir criptomoedas é uma opção, disse Kristalina Georgieva, diretora-geral do Fundo Monetário Internacional, neste domingo, dia 26, durante reunião dos ministros das finanças do G20 em Bengaluru, Índia. Em entrevista a Bloomberg, ela afirmou que o Fundo Monetário Internacional quer mais regulamentações sobre a classe de ativos. O motivo, segundo Georgieva, é que as criptomoedas não têm o apoio das autoridades, são especulativas e, portanto, há um alto risco associado a elas. A regulação das criptomoedas é uma prioridade máxima para o Conselho de Estabilidade Financeira, o FMI e o Banco de Compensações Internacionais. Mas, se a regulação não surtir o efeito esperado ou demorar para acontecer, a proibição é uma opção, segundo o órgão. Se a regulamentação demorar a chegar e os criptoativos se tornarem um risco maior para os consumidores e potencialmente para a estabilidade financeira, não deve ser excluída como possibilidade proibir as criptomoedas, disse Georgieva a Bloomberg. Um documento publicado pelos ministros das Finanças após reunião do G20 na Índia estabelece recomendações da criação de normas regulamentares globais para o mercado cripto. No documento, é deixado claro que as CBDCs, moedas digitais emitidas por bancos centrais, não são consideradas um risco, já que sua emissão ocorre de forma centralizada pelo próprio Banco Central de cada país. É determinado no documento que o Banco de Compensações Internacionais será responsável por enviar um relatório sobre questões analíticas e conceituais de possível mitigação de riscos e estratégias relacionadas a criptoativos. Além disso, também será responsável por um relatório sobre as principais descobertas e lições de seus projetos CBDC até julho de 2023. E esse foi o Momento Cripto de hoje. Deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma notícia do mundo das criptomoedas. Até a próxima!